lá. Tranquilo? Então, a partir desse momento, estão sendo gravados. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de gestão do agronegócio. Hoje, dia 23 de setembro, né? Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos com relação à segunda unidade da nossa disciplina, que neste momento estamos trabalhando aí os segmentos do agronegócio, os segmentos aí da produção, os segmentos aí tanto a produção agrícola quanto a produção agropecuária, com relação a os sistemas de produção, e nós estamos aprendendo, né, estamos revendo alguns conceitos e estamos aprendendo algumas coisas novas com relação a os segmentos do agronegócio, que é classificado em 3 segmentos distintos, né? Os segmentos antes da porteira, o dentro da porteira, e o próximo, né, que nós vamos finalizar o segundo segmento hoje, o terceiro segmento na semana que vem, o pós-porteira. Então, nós vimos nessas aulas, durante essas aulas, esse circuito de aulas aí, todos os insumos que devem ser preparados aí no pré-porteira, né, no antes da porteira. Dentro da porteira nós vimos aí até o momento não somente os insumos, mas também toda, grande parte, né, as principais, na verdade, as culturas que são trabalhadas no nosso país, né, as principais produções agropecuárias, que é o que nós vamos trabalhar hoje dentro da nossa aula. Então, eu separei essa aula dentro da porteira no segmento agrícola, trabalhado semana passada e nessa semana, com o segmento agropecuário. E aí nós finalizamos essa segunda parte, né, que é referente ao segmento dentro da porteira. Então, nós vimos desde os insumos necessários para poder realizar ali a produção, tanto a produção agrícola quanto a produção agropecuária, e também vimos ali as principais culturas, né, que são produzidas, que são trabalhadas aqui no nosso país, e o que é necessário para se realizar, né, esse cultivo, quais são os insumos necessários, quais são os processos necessários para se realizar isso. Finalizando essa parte com relação a rever alguns conceitos, né, sobre indicadores, que é o que nós estamos vendo, né? Vimos as principais culturas, principais produções, principais tipos de produção, inclusive também segmentos produtivos e também formas de manejo. E nós estamos trabalhando especificamente agora os indicadores que medem, né, esses índices, essa produção com relação aos segmentos agrícolas e agropecuários. Então, esses indicadores são de extrema importância, certo? De extrema importância para o nosso trabalho, né, para o segmento do nosso trabalho, porque é através dele que nós vamos levantar dados, né? Então, acredito que alguns de vocês já estejam trabalhando na área, alguns aqui com a parte de venda de insumos, né, de peças agrícolas e prestação de serviço. Alguns já entram mais diretamente na lida ali com a produção propriamente dita, certo? Mas nós temos aí N possibilidades de ser trabalhada a gestão do agronegócio em diversos segmentos dentro, né, desse mundo agrícola, agropecuário. Então, desde a produção ali de ovinos, caprinos, suínos, né, e até mesmo aí a produção agrícola mais convencional, que nós já conhecemos aí mais de perto, né, a produção de grãos, a produção de hortaliças aqui na nossa região. Então, é bem interessante o conhecimento sobre esses conceitos, né, sobre a parte de melhoramento genético, sobre a parte de insumos necessários para a manutenção dos animais, para a manutenção também da agricultura. Então, tudo isso vem a trazer conhecimento, vem a somar uma carga aí de conhecimento muito maior com relação a esse estudo, né, da nossa disciplina. E assim que nós finalizarmos essa parte introdutória, então, unidade 1, unidade 2 é mais o conceito introdutório mesmo da gestão do agronegócio, entender ali o que é o agronegócio de fato, quais são os segmentos, as linhas de trabalho, as linhas de produção, e na sequência nós vamos entrar ali na parte mais voltada para a gestão, a parte de custo, a parte de cadeias produtivas, gerenciamento de cadeia produtiva, gerenciamento de marketing, né? Então nós vamos usar bastante conhecimento do Alisson aí, com relação ao marketing agrícola, né? De que forma isso acontece, os sistemas de escoamento, né? Então são várias possibilidades que nós temos, de várias funções que nós temos aqui dentro da disciplina, e ela é de extrema importância para vocês, ok? Então, nesse momento, né, eu vou compartilhar com vocês aqui a tela com o AVA, beleza?
Então, vou fazer uma primeira parte com vocês, passar esse recado de toda a semana aí com relação ao a nossa atividade no portal, né? E ao nosso desafio nota máxima, né, pessoal? Então, o desafio nota máxima, atividade que vocês devem realizar semanalmente. O curso do agronegócio tem uma quantidade bem importante de alunos ali que nunca acessaram o desafio nota máxima. Então, é importante que vocês façam, né? Tenham ciência disso aí. Então, toda semana, toda segunda-feira, eu estou mandando um e-mail para vocês aí, dando os parabéns para os alunos que estão realizando, puxando a orelha daqueles que nunca acessaram. Então, é importante demais que vocês realizem isso, o desafio nota máxima, que vai ajudar, vai facilitar demais no processo de aprendizado e também, né, ali na pontuação com relação à nossa avaliação continuada, ok? Vou mostrar para vocês aqui, só para vocês visualizarem a nossa disciplina. Então, nós estamos aqui, encontro 5, certo? Aqui na pré-aula, nós temos aqui 3 links para leitura complementar. Nós temos na aula o slide da aula de hoje. E nós temos aqui na pós-aula a atividade da aula de hoje, tá? Que já está aqui publicada, já está postada, para que vocês façam, né, essa atividade durante essa semana, beleza? Que ela vai ser durante a semana. E eu vou dar uma olhadinha para mostrar para vocês aqui como que aparece para mim, como professor da disciplina, essas informações aqui. Quem que está acessando, quem que não está acessando a disciplina e realizando ali a conferência diária. Então, olha só, tinha um acesso do Alberto. Opa, a Siri deu um piti aqui. Último acesso do Alberto dia 20, ok. Último do Alisson dia 21. 17 do Anderson. 9 de setembro aqui do Breno. 16, nunca acessou o Ian. Cadê o Ian, hein, gente? Acho que o Ian não participou de nenhuma aula, né? Vocês sabem notícia? Ele tinha mandado mensagem aqui que não estava conseguindo acessar o portal, não sei o que resolveu. Deve ter resolvido. Ele está aparecendo aqui porque ele está matriculado, viu? Depois eu dar um toque nele lá para ele se apertar. 17, a Stephanie, ok, tá tudo bem. O João Pisato também não vi nas aulas. Jonathan tá ok. A gente consegue visualizar aqui, ó. Nunca acessou. Não, esse aqui é o nosso diretor. Lucas aqui, dia 23. Nunca acessou o Maicon. A moçada aí que já perdeu muita coisa, né? Miller nunca acessou. Ronaldo, caramba, Ronaldo, cara, nunca acessou também. Vídeo dia 23. Então já perdeu muito conteúdo, né? Muita atividade. Viviane já deveria estar na aula. O Anderson, dia 4 de setembro. Wesley, ok. O William também tá ok, tá? Então a gente consegue observar por aqui e eu pontuo também, tá, gente? Então só para poder ficar esperto. Com relação ao desafio nota máxima, alguma dúvida, pessoal? Tá todo mundo conseguindo fazer o acesso aí? Tem uma moçadinha aí que nunca realizou atividade nenhuma lá. Então, eu tô com alunos, pessoal, que já tá com 5.000 pontos de desafio nota máxima. Eu já tá bem adiantado aí, bem com a pontuação bem elevada. Tá? Então, se atentem com relação a isso aí, porque depois não adianta chorar pelo leite derramado, tá bom? Moçada, para a gente iniciar, tem um vídeo bem interessante aqui. Eu sigo esse canal no YouTube e eles trazem, na verdade, ela traz bastante informação. O canal se chama Agro School, tá? Depois vocês podem procurar no YouTube aí. É um vídeo de 9 de maio, tá? É um vídeo desse ano, não é tão recente, mas é lá de maio, mas ele traz algumas informações muito interessantes. E eu gostaria de abrir nossa aula de hoje com esse videozinho, ele é bem curto, mas é bem interessante e traz ali, abre um pouquinho a nossa visão com relação à gestão do nosso meio de trabalho, da gestão da nossa área de trabalho. Então, eu vou compartilhar para vocês aqui.
Se não estiver com áudio, né? Se vocês não ouvirem o áudio, vocês me avisem, por gentileza, tá bom? Eu vou compartilhar. Se não ouvir, vocês dão um alô aí para mim, beleza? Olá, pessoal. Eu sou Marina Pittini. Essa é a AgroSchool. Quero começar o vídeo de hoje pedindo para você que já me acompanha aqui, que está sempre vendo os meus vídeos, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu e fazendo aí, né, um paralelo, como diria o Alexandre Garcia, deixa o seu like, o seu dislike, ele é muito importante para eu saber se, né, você está gostando ou não, enfim, para eu te conhecer melhor. Isso posto, hoje eu quero falar sobre um assunto que me chamou muita atenção essa semana em duas lives que eu acompanhei. Eu tenho participado de muitas lives com muita gente bacana, mas também tenho consumido muito desse conteúdo. Uma foi conduzida aí pelo meu amigo Marcelo Escorel, lá pela Datagro, sobre o mercado de algodão, e outra conduzida pelo Roberto Rodrigues, pela FGV, sobre o agro pós-Covid. Então, eu vou deixar o link aqui dessas duas lives aqui na descrição do vídeo para quem quiser assistir depois. E olha, eu recomendo que assista, porque ó, tem muita informação bacana lá. O ponto em questão trata sobre gestão de riscos, rentabilidade e visão de longo prazo. E isso tudo tem a ver com uma frase que eu sempre falo, vou sempre repetir, vou ficar chata com essa frase, mas fazer o quê? Ela cabe, né? O típico do agronegócio é que todo ano é atípico, ou seja, as variáveis que influenciam nos riscos do agronegócio são inúmeras e muitas delas, né, impossíveis de serem controladas. Algumas são inerentes mais do nosso negócio, como as pragas e intempéries climáticas, e outras que atingem a todos, né, como que estamos vivendo aqui com a Covid-19. No vídeo de hoje, eu quero falar sobre esses temas, mas de um jeito diferente, usando a história dos 3 porquinhos e o que podemos tirar de lição para o que estamos vivendo no agro. Vamos lá? Era uma vez 3 porquinhos, cada porquinho desejava viver em sua própria casa e, portanto, eles deveriam escolher ali um bom lugar longe do lobo mau, onde pudessem estar seguros. Assim que encontraram a região perfeita, todos se prepararam ali com seus materiais para a construção. Ansiosos para brincar e se divertir, os porquinhos mais novos construíram rapidamente as suas casas. O primeiro reuniu uma quantidade de palha e o segundo, né, e utilizou aí na sua estruturação, e o segundo fez com madeira. O terceiro, pensando mais no longo prazo e na proteção contra o lobo mau que podia surgir a qualquer momento, dedicou todo o seu tempo para construir uma casa de tijolos, sólida e resistente. Não demorou para os seus irmãos zombarem aí do esforço do mais velho, pois, né, consideravam ali que era tudo muito desnecessário. Para que tudo isso, né? Sem ligar para isso, o porquinho terminou a sua casa de tijolos e os 3 tiveram algum tempo para brincar, até a chegada repentina do lobo mau faminto. Em questão de segundos, o vilão da história conseguiu destruir com um sopro as casas mais frágeis, a de palha e a de madeira. Os porquinhos assustados correram para a casa do irmão mais velho e o lobo, cheio de confiança, tentou também destruir a casa de tijolos. Felizmente, a casa era sólida e indestrutível. Isso fez com que o lobo tentasse entrar pela chaminé, mas sem sucesso, nunca mais voltou, deixando então os 3 irmãos tranquilos a vida toda. Essa história, acredito que muitos de vocês já devam ter ouvido na infância, mas eu li aí recentemente, né, essa história eu li lá do site Leiturinha para o meu filho de 4 anos, e ela me fez pensar, né, o que ela tem a ver com as lives e com o agro. Ao ouvir os especialistas de mercado, produtores experientes, equivalentes aí ao terceiro porquinho, que já viveram outras crises, já estão calejados, né? As 3 lições ficaram muito claras para mim e eu queria compartilhar aqui com vocês. Primeira lição: foco na rentabilidade e no longo prazo. Uma escolha de plantio por determinada cultura, né, ela deve ser baseada lá na última linha, né, ou seja, na rentabilidade.
Para isso, é preciso conhecer muito bem os custos, as despesas, produtividade, margem esperada. Ou seja, não se pode mudar os planos de aumentar ou reduzir uma área olhando apenas o preço da commodity aqui num curto prazo, né? Principalmente quando estamos falando de culturas cujo investimento é muito alto, como no caso específico do algodão. Quem disse isso foi nada mais, nada menos que Walter Horita, né? Um dos maiores produtores de algodão do Brasil. Então, quem decide construir uma casa de tijolos precisa fazer conta, conhecer o seu negócio, acompanhar, né, e analisar o mercado, traçar cenários de risco antes de tomar decisões estratégicas. Essa é uma primeira lição. Segunda lição, cuidado com toda a cadeia agroindustrial. Se um elo da cadeia não está ganhando dinheiro, você pode até estar melhor posicionado no curto prazo, mas a médio e longo prazo precisa se precaver. Quem disse isso? Fernando Pimentel, da Abit. Ou seja, de nada adianta só você construir ali uma linda e bela e formosa casa de alvenaria se os demais estão construindo casas mais frágeis. Quando o lobo mau vem, ele atinge a todos e é preciso pensar que quem não se preparou corretamente ou está realmente numa condição mais frágil, vai precisar de abrigo, de ajuda, ou mesmo começar a sua nova casa em um outro lugar de uma forma mais segura. E esse rearranjo impacta invariavelmente toda a cadeia. E terceira e última lição, né? Novas crises sempre virão. Qual é o novo perfil do consumidor que está surgindo dessa crise, né? As portas dos países, elas seguirão abertas para os produtos nacionais ou vai aumentar aí um protecionismo? Como é que vai ficar a relação dos Estados Unidos e China, né? E os impactos que isso pode ter no nosso mercado? Como será o mercado de crédito, insegurança jurídica? Por quanto tempo o dólar vai ficar caro, favorecendo as exportações, e esses juros baixos? Ou seja, quando essa crise passar e esse lobo mau aqui for embora, temos que estar em outro patamar de consciência, de gestão de finanças, né? De riscos, de pessoas, de conectividade, de infraestrutura, de sustentabilidade, como bem disseram aí o Alexandre Mendonça de Barros, o André Pessoa na live que eu assisti também. E devemos, né, nos preparar para a única certeza que temos e que acaba diferindo aí da história dos três porquinhos, é que sempre existirá um próximo lobo mau, que pode vir aí disfarçado de vovozinha ou alguma coisa parecida. Reconhecer que isso é o típico do nosso mercado e que cada crise irá nos ensinar algo de diferente já é um avanço enorme. Então, essa é a reflexão que eu queria trazer para vocês aqui hoje. Deixo meu abraço e nos vemos na semana que vem. Tchau, tchau. E aí, pessoal? Gostaram? O que vocês acharam? Vamos lá. Um por vez, só para ficar bonito na gravação. Beleza? Se possível, depois... Ficou legal a história do porquinho. É interessante, né? Eu gosto, eu já tinha visto esse vídeo logo quando ela publicou, mas eu achei interessante trazer ele hoje para a gente poder, né, abrir a nossa aula de hoje com essa informação. É muito importante, né? Os três pilares ali, né? Conhecer o planejamento, né? A gestão do custo é super importante, nós vamos ver isso ainda dentro da disciplina, né? Ter o pé no chão e também, né, ficar aberto aí, né, e ter a ciência de que novas crises virão. Então, acho que, como é um mercado muito, muito flexível, né, graças a Deus, e tem muitas possibilidades, nós tivemos aí um impacto muito pequeno com relação à pandemia, né, com relação ao isolamento e tudo mais, né. Então, sofremos um impacto muito pequeno, tivemos não que não houve impacto, mas o impacto foi bem menor com relação às demais. O ramo industrial foi extremamente impactado, né? Os mercados mercantis também aí, a parte mercantil, né, de serviços e produtos, né, mais especificamente a indústria e produto, tiveram ali bastante impacto mesmo, e nós vimos isso, inclusive, acho que nas nossas primeira ou segunda aula, os dados que eu trouxe com relação
ao PIB, né, ao crescimento do PIB do agronegócio, o crescimento do PIB da indústria, do comércio, do serviço, que nós tivemos uma discrepância bem grande aí. É interessante, o vídeo, ela particularmente, a Mariana, ela tem uma pegada muito interessante e traz muita informação para quem quiser seguir o canal dela lá. Toda semana tem alguma coisa nova, tem, né, dados sobre o agronegócio, é muito interessante, a gente fica sempre atualizado com relação a isso aí, beleza? Mas a história dos três porquinhos ali é bem, bem interessante e como ela conseguiu trazer isso para o nosso mundo, né, para nossa realidade. Bem legal. Quem assistiu o vídeo tá ok, né? A prova começa agora com relação ao vídeo. Quem não assistiu, perdeu, né? Rodou. Beleza, gente? Então, sem mais delongas, vamos aqui para o nosso slide, nosso conteúdo, ok? Essa disciplina de gestão, unidade 2, segmentos do agronegócio. Vamos pegar aqui o nosso marcador. Então, segmentos dos sistemas agroindustriais, a nossa parte 2 de 2, né? Finalizando a parte 2 de 2. Sabemos que é um sistema interligado, que podemos classificar em 3, antes da porteira, dentro da porteira e pós-porteira. Estamos estudando dentro da porteira, ok? E dentro desse conteúdo específico dessas duas aulas, nós estamos verificando, né, aprendendo, discutindo, comentando sobre coeficientes técnicos, e agora dessa aula, né, da aula 2, especificamente da pecuária, certo? Então, semana passada nós vimos os coeficientes técnicos da produção agrícola, né, os índices de medição de produtividade, né, com relação à parte de insumo e produção propriamente dita, e hoje nós veremos esses mesmos coeficientes e os coeficientes específicos, né, que são trabalhados na pecuária, ok? Então, para iniciar, pessoal, sobre a parte pecuária propriamente dita, né, das principais aí, áreas, né, dos principais produtos produzidos no nosso país é o bovino de corte, né, a bovinocultura de leite e também a bovinocultura de corte. Iniciamos aqui pela bovinocultura de leite, né, a produção de leite e seus derivados, certo? E como nós conseguimos ali absorver dados e coeficientes técnicos voltados para esse sistema de produção. Esse sistema de produção no país, né, iniciado aí há dezenas de anos atrás, traz, né, para nossa cultura, é cultural e traz para a nossa sociedade aí uma fonte rica em alimentos, não somente do leite, mas também de seus produtos derivados, ok? Então, a bovinocultura de corte, ela consiste em, né, lógico, né, a criação de bovinos para o uso, né, e o produzir o leite. Então, nós geralmente classificamos esse sistema de produção como o animal, como se fosse ligado, né, como se fosse vinculado ou igualado a uma máquina. Então, é uma máquina produtora de leite. E assim como toda máquina, ela precisa ali dos seus cuidados, ela necessita ali de ter a sua manutenção, de ter suas características sendo fisiológicas, suas características de limitação sendo atendidas, certo? Então, para que a gente conheça um pouquinho, não vou entrar especificamente na parte de raças, não vou entrar na parte especificamente com relação a manejo, mas exclusivamente ali na parte de coeficientes que são necessários para a nossa atuação, certo? Então, vocês vão, por exemplo, gerir ali uma fazenda que trabalha com gado leiteiro. Então, quais são os indicadores, os coeficientes, os dados que vocês devem coletar diariamente, cotidianamente aí, para poder verificar os níveis de produção dessa propriedade e tentar ali ajustar as possíveis lacunas, né, que tenha nesse ciclo produtivo, certo? Então, alguns coeficientes técnicos são comuns à bovinocultura de leite, certo? Aqui o espaço quebrou nós, aqui a bovinocultura de leite, e a bovinocultura de corte, ok? Especificamente, né, na bovinocultura de leite, o período de lactação, né, ou prazo de lactação, certo? Então, é um dos indicadores dos coeficientes que nós devemos levar em consideração, que nós devemos
observar, né, dentro da nossa função, dentro do nosso trabalho, ok? Então, dentro desse aspecto, pessoal, o que nós precisamos considerar, né? O que nós precisamos entender? Precisamos entender qual que é o período de lactação desse animal, né? De que forma isso acontece, né? E compreender e conhecer, lógico, termos técnicos voltados mesmo para a zootecnia ali, né, já são bem específicos, mas para a gestão disso, gestão de manejo, gestão de custo, a gestão não somente de manejo de custo, mas também a gestão de insumos necessários para que esse animal, né, para que essa máquina tenha ali as suas necessidades atendidas, são necessárias através do conhecimento desses coeficientes, do conhecimento desses índices, ok? Então, o prazo ou o período de lactação é um período que, né, oh, Jesus do céu, hoje tá difícil aqui o negócio. Quando não bate o cotovelo no teclado, bate na tela. Então, é compreendido, né, pelo período em que a vaca permanece em lactação, né, quando ela está produzindo, né, o leite para o bezerro, permitindo que em um período não produtivo ou chamado de período seco antes do próximo parto. Então, nesse período, né, o animal, a vaca, no caso, ela passa por um período improdutivo, né, com relação à sua característica de reprodução, tá? Então, ela tem ali um período, a gente já vê em torno de 9 a 10 meses, né? Tem uma variação dependendo de raça. Algumas raças específicas têm ali a sua particularidade. Entretanto, nessa característica, essa média aí, ela é aplicada à maioria. Então, é um período que ela não realiza a reprodução, é um período que ela está ali alimentando, ela está produzindo, ela está lactando e produzindo o leitamento, né, para o filhote e também para o consumo, para a produção. No caso do gado leiteiro, né, esse período é um período muito importante, porque é o período que o animal ele está produzindo, ele está realizando ali a sua, né, a sua parcela de participação no processo produtivo, né, auferindo ali os índices de produção leiteira, ok? Esse período, como eu disse, ele já tem uma variaçãozinha ali de raça para raça. As raças tipo leite mais comuns, né, são as holandesas, suíças e agir, ok? E o prazo de lactação está em torno de 9 a 10 meses, dependendo aí da característica específica dessa raça, tá? Então, nós temos ali a característica desse processo produtivo né, dentro desse período de lactação, que é o período produtivo desse animal, para a finalidade leiteira, certo? E ela entrega, né, esses índices, esse produto, né, e que ele é calculado através de um outro índice que nós vamos ver na sequência, que é o índice de produção, tá? Mas eu preciso conhecer. Primeiro, para que serve isso, professor? Qual que é a finalidade de se conhecer e de se ter ali um controle do período de lactação, do prazo de lactação dos animais leiteiros? Porque eu preciso fazer o planejamento da minha produção. Assim como numa fábrica eu realizo o planejamento da produção industrial, né, na bovinocultura de leite eu também realizo esse planejamento. Quais são os lotes que vão, né, estar em período de lactação dentro desse espaço-tempo? Quais são os lotes que vão entrar em período de lactação num espaço posterior a esse, para que eu tenha sempre uma produção cíclica dentro da minha propriedade, dentro ali da minha empresa agrícola, ok? Outro índice interessante, gente, produção diária de leite ou a produção total. Então, é esse que eu acabei de comentar, né? Esse índice ele vai me trazer informações muito pertinentes, né? Principalmente a questão do bem-estar animal e a questão da qualidade alimentar, a qualidade nutricional desse animal. Então, ele vai produzir mais ou menos leite, dependendo, né, dessas características, dependendo desses fatores que podem influenciar. Então, a produção diária ou produção total refere-se à produção de leite de cada animal, especificamente, né, em período de lactação, por dia ou durante um determinado período, certo? Então, eu posso fazer essa média, né, por lote ou por animal,
mas mais especificamente por animal, porque eu consigo fazer uma análise mais específica, certo? Por amostragem também tenho isso, né? Que se eu fizer por lote, mas ele vai trazer ali de forma mais abrangente, mas eu consigo ali, né, observar e ter ali uma visão mais específica com relação ali à produção diária ou à produção dentro de um determinado período, seja ele do período de lactação, de 9 a 10 meses, ou seja ele de um mês, né? Depende aí de como a gestão da empresa, né, lá que foi programada no antes da porteira, está sendo realizada. Então, eu consigo verificar ali o índice de produção desse animal diário e, com isso, tomar algumas medidas, né? Todos esses indicadores, esses coeficientes, eles servem, eles têm a finalidade, eles servem, né, ao usuário dessas informações com a finalidade de tomar decisões. Então, eu consigo fazer ali o controle. Lembra que semana passada nós falamos do bom manejo e do mau manejo? Então, o bom manejo ele vai depender desses dados, desses índices aqui, para poder se tomar decisões assertivas. Então, por que o ProAnimal ele reduziu a produção, ele já está entrando no período de finalização do período de lactação, ele está com alguma deficiência nutricional, ele está com algum estresse causado por algum motivo. Então, de que forma, né? Tem se falado muito sobre a questão da qualidade animal, nós discutimos na semana passada um pouquinho sobre isso, mas é algo muito abrangente e é algo que também é bastante polêmico, né? Então, ali há as suas contradições, as suas divergências, as formas de pensamento diferentes, mas existem estudos que têm realmente relevância com relação a essa qualidade e bem-estar, tá? A produção leiteira no Brasil, ela tem ali a sua parcela dentro do PIB agrícola, né? Ela corresponde ali a alguns fatores bem interessantes, principalmente naquela região ali de Minas, no interior de São Paulo também tem alguns produtores muito grandes que fazem aí a jus, né, a esse processo de produção, fazem jus ali a essa capacidade produtiva, né, alimentar, né, especificamente alimentar para o nosso país, certo? No Brasil, nós temos uma característica que ainda vem crescendo, né? Vem crescendo. Alguns anos atrás, alguns poucos anos atrás, cerca de 10 anos, a produção leiteira no Brasil ela era, né, média dia, né, ela era um pouco menor do que as que nós temos atualmente. Isso, né, essa evolução, graças aí à tecnologia, graças à biotecnologia, graças a diversos fatores que vêm influenciando no melhoramento desse animal e no melhoramento dessa qualidade do produto, certo? Mas a média é entre 5, 10 até 12 litros ali por animal, certo? Países como os Estados Unidos e países como alguns países europeus, essa média ela varia entre 8 a 20 ou 8 a 21 litros dia por animal. Então, assim, são possíveis variáveis, né, que podem influenciar ali, seja ele o clima, seja ele o tipo de manejo, seja ele o tipo de alimentação que é produzido, enfim, há diversos estudos aí com relação a isso. Mas o que se vocês observarem a literatura, na literatura, se vocês buscarem dados mais antigos com relação à produção diária, nós vamos ter valores entre 3 e 8, né, litros diários. E essa média ela teve um aumentozinho aí, graças a diversos investimentos em tecnologia, diversos investimentos em pesquisa também. Principal fonte de pesquisa, principais pesquisadores do gado, né, da bovinocultura, tanto para corte quanto para leite no Brasil, é a Embrapa. Então, a Embrapa Gado, que fica aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, ela tem várias, né, infinitas pesquisas aí com relação à produção, à produtividade. Então, mais adiante, vocês vão ter um link para acessar o site da Embrapa para vocês realizarem ali pesquisas e busca de material, né? Lógico, quem tiver interesse na área, né, vai ali se sentir bem à vontade com isso. Então, o Brasil ele tem uma produção diária em média, né, por animal, diária de 5 a 10 litros, daí vai variar também a questão da raça. Então, a raça, ela manda bastante nesse quesito, porque
Nós temos diferentes tipos, né, de raça, nós não vamos entrar especificamente nisso, mas esses diferentes tipos de raça, inclusive esse mix, né, essa hibridação ali, essa questão do fator genético, né, que se faz cruzamentos com determinadas raças que aumentam ou o teor de massa para a produção de carne, ou aumenta ali a quantidade de produção, da produção leiteira. Então, isso também é um fator que influencia bastante nesse nível de produção. Então, se nós observarmos dados de alguns anos para cá, esses níveis têm aumentado, têm subido, ok? Esse dado aqui de 5 a 10 é um dado de 2018 de 2017 a 2019, tá? Então, não é tão atualizado ainda, mas é o mais próximo que eu consegui encontrar para trazer aqui para a nossa aula, ok? Então, possivelmente na finalização desse ano, nós já vamos ter dados mais atualizados com relação a isso. Okay? Mas é uma média, então essa média ela pode variar aí de acordo com a raça, de acordo com a região, de acordo com diversos fatores que podem influenciar na produção propriamente dita, ok? Alguém quer comentar algo, alguma dúvida? Alguém tem um dado aí mais atual ou informação para acrescentar? Pessoal, estamos abertos, a aula é nossa. Tudo certo? Então, sigamos. Outro indicador interessante, coeficiente, que é muito importante também, é a conversão alimentar, certo? A conversão alimentar, ela tem por vertente ali a medição da quantidade de alimento consumido pelo animal para conseguir o ganho de peso. Então, é um elemento ali, um coeficiente que vai levar em consideração a consumo e o peso do animal, certo? Por que, professor, tem que entender isso? Né? Por quê? Dependendo do tipo de empresa rural, né, a classificação de custos, a gestão desses custos, elas geralmente estão muito ligadas à parte de alimentos, principalmente para a bovinocultura. A Juliana vai saber muito bem dizer para a gente aí o quanto o animal ele consome de alimento e o quanto isso onera no final das contas ali para o produtor. Então é super interessante, esses indicadores, esses coeficientes, eles trazem informações aí pertinentes a esse tipo de situação. Isso vai impactar lá na dieta nutricional do animal, aquela que foi passada pelo zootecnista ou pelo veterinário, vai impactar no produto final, né, na qualidade, no caso aqui do leite, na qualidade da carne, quando for falar do corte. Então tudo isso, todos esses aspectos, essas características, elas vão ser fatores influenciantes num produto final, na característica do produto final, no processo, certo? Então, a conversão alimentar é o quê? A transformação da quantidade de alimento consumido em peso para o animal, certo? Normalmente, por unidade de peso vivo, né, para cada quilo do animal vivo, né, mais comumente quilo de alimento ou quilo de peso vivo, esse indicador, ele mede, ele faz essa medição. Então, eu faço essa medição por quilo, por peso do animal vivo, ok? É definida pelo consumo total de ração, né, do alimento, da nutrição, dividido pelo peso médio ou por unidade de produção de leite. Então, ou por animal, ou pelo peso médio aí de um lote determinado, pré-determinado, certo? Então, eu vou ter ali a quantidade de consumo, né, em toneladas, para aquele lote, e eu vou fazer a divisão pelo peso total do animal. Isso no início do processo de produção, seja ele no confinamento, seja ele no intensivo ou no extensivo, e o peso desse animal após um determinado período. Que eu posso fazer esse fator diariamente, eu posso fazer esse fator pela média aí de um determinado período ali de produção, certo? Faço essa divisão. Eu posso ter esse dado pela média geral dos animais do lote, ou eu posso, geralmente, lotes de entre 100 animais, né, falando ali do intensivo, geralmente, não é uma regra, eu posso ter menos, depende do tipo de manejo, depende do tipo de situação, do tipo de empresa rural, e eu posso também fazer essa média, né, essa medição aí por unidade viva, né, por animal. Então, quantos quilos de alimento por dia corresponde a um ganho de peso desse animal, certo? Né? Quantos quilos de alimento
de massa seca o animal consome para se produzir 1 quilo de peso, né? Para que ele tenha o aumento de 1 quilo de peso. Então, a conversão alimentar é um fator muito interessante. Por quê? Através disso, eu vou saber se essa porção nutricional desse animal está sendo efetiva, né? Porque muitas vezes o animal ele come uma quantidade tem que comer uma quantidade muito grande de massa seca para poder ganhar 1 quilo. E se eu faço a troca ou a substituição de determinados elementos, de determinados tipos de ingredientes dessa massa seca ou da ração, eu vou ter o quê? Eu vou ter um consumo menor de alimento, e isso me reduz o custo, isso me reduz todo um processo de manejo, né, de trabalho com o manejo na alimentação. E com essa redução, se eu conseguir reduzir esse consumo e aumentar aí o peso do animal, né, e a produção no gado leiteiro aqui, nas vacas leiteiras, para mim é super importante, é super interessante. E esse é o objetivo de se ter ali esse coeficiente, de se estudar, de se manter esse coeficiente ali em atividade, ok? Outro coeficiente é o teor de gordura, que é a quantidade de gordura naturalmente encontrada no leite, certo? Cerca de 20 a 40% de teor de gordura. Esse teor é variável de raça para raça e até mesmo de alimentação. Então, vai depender daí também da conversão alimentar, da dieta nutricional que esse animal ele está submetido, ok? Então, tem essa variação. Isso influencia diretamente na qualidade do produto final, que é o leite, né? Para essa empresa rural aqui. Tranquilo? Outro indicador interessante é com relação à vida útil de matrizes e reprodutores, né? Quanto tempo esse animal ele vai ter ali o seu processo de produção e reprodução. Refere-se ao tempo de vida útil dos animais produzindo economicamente, certo? Então, os animais ativos, né? Que estão inseridos lá dentro do meu ativo biológico, lá dentro da minha contabilização, dentro dos meus dados, né, de gerenciamento. O índice de descarte médio é variável, dependendo de raça para raça, e de acordo com o sistema tecnológico utilizado. Então, vai depender ali do manejo, né? Vai depender ali da qualidade desse manejo, vai depender ali da qualidade de vida desse animal, né? Esse tempo médio, né? Esse espaço médio aí, índice de descarte desse animal. E, né, como dizem os estudiosos e alguns produtores, do boi só não se utiliza o berro, né? O resto vai tudo. Então, o descarte ecológico também, ele é muito interessante, ele é bem visado, principalmente por empresas internacionais que realizam, né, a aquisição desse produto. Então, eu tenho ali um animal que teve a sua vida útil, né, produtiva já finalizada, eu posso utilizar ele ali, né, ainda da carne e dos seus subprodutos, né, que são ofertados ainda no mercado. Então, se aproveita, né, do início ao fim do processo desse animal. O descarte de matrizes e reprodutores adultos é de aproximadamente 20% por ano, tá? Dependendo aí da quantidade que eu tenho de animais ali do meu rebanho, ok? Mas é uma média, apesar de ser uma média aparentemente muito alta, mas o tempo, né, o prazo para que se faça esse descarte ele é um pouco maior. Então, eu tenho ali um animal que ele vai reproduzir, né, principalmente os reprodutores, ele vai conseguir fazer essa reprodução ali por um determinado período de tempo maior, mas em contrapartida a isso, eu tenho ali as matrizes, né, que vão ter sua vida útil também com relação ao reprodutor. Então, eu tenho que observar o quê? O manejo correto disso, né? Porque muitas vezes eu vou ter um reprodutor com filha, né? Com neta, há essa miscigenação, então eu tenho que fazer esse controle, esse manejo. Por isso que o índice, o coeficiente de vida útil de matrizes reprodutores, ele é de importância para a gestão do agronegócio, a gestão ali da propriedade rural, né, da empresa rural que é voltada para a bovinocultura. Então, existe essa classificação, esse acompanhamento, né, das cruzas, né? Então, tem que se fazer esse controle. Apesar de que isso já foi muito reduzido, né? Nós temos a inserção da inseminação artificial, que é um fator muito importante e é preponderante, é um divisor de águas,
porque eu consigo ali com baixo custo de manutenção, né? E eu excluo ali muitas vezes a questão da vida útil do reprodutor e só tenho somente as matrizes que vão ser inseminadas em seus períodos férteis, né? Então aí vai entrar os 3 tipos, as características do período fértil, né? Então tem toda aí uma observação a ser realizada com relação a isso. Então tem que ter o controle. Imaginem vocês num determinado ambiente, numa determinada empresa rural, no qual vocês têm que fazer esse controle, têm que fazer esse acompanhamento. Então, o quanto é importante esses índices para que nós possamos ali realizar essa verificação, essa análise, essa interpretação com relação a isso, ok? Entendido, meu povo? Comentários, dúvidas sobre aqui a bovinocultura de leite? Nada? Nossa, pensa no pessoal que tá top, tá? Todo mundo 100% entendido, né? Quarta-feira, né? Ah, Quarta-feira. é véspera. Pra mim já é sexta-feira. Tem mais Já, aula. mas então tá bom demais. Ainda tem aula amanhã ainda. Então, pessoal, Tá sem áudio? poxa, alguém me mutou aqui. Então estão me trollando, né, gente? Tô meia hora falando aqui, ainda bem que você avisou. Então, a suinocultura, né, vou repetir, suinocultura é uma das produções, né, agropecuárias no nosso país que tem uma forte ligação, principalmente com o mercado exterior, né, se tem bastante ali a exportação da carne, do suíno, e tem alguns indicadores que são bastante importantes, bastante interessantes para utilizar como critério de análise dentro das propriedades, né, que produzem, que tem a produção suína, ok? Então, os índices técnicos utilizados para medir a eficiência na atividade suinícola são quase os mesmos utilizados na bovina. Então, as espécies, mesmo sendo diferentes, mas tem algumas características ali que, com relação a indicadores de produtividade, bem correlacionados, tá? Com base nos mesmos conceitos, diferindo apenas em alguns valores, em alguns processos. Então, o primeiro deles aqui, a precocidade e a idade de abate. Gente, tem aí também, né, quando a gente vai entrar nesse critério, mas o importante é vocês conhecerem os coeficientes, os indicadores, né? Por quê? Aí vai depender um pouquinho, vai ter alguma mudança, alguma alteração que vai ser definida através da característica da raça do animal. Então, algumas raças são especificamente, né, trazem ali características genéticas, características de produção um pouquinho diferentes umas das outras, mas eu busquei deixar mais ou menos dados da média entre elas, certo? Então, precocidade e idade de abate é em torno de 165 dias, né, em que o animal já vai estar com um peso aproximado aí de 100 quilos, um pouco para mais, um pouco para menos, dependendo. Aí existem raças que são específicas para o consumo de carne, a produção de carne, outras raças, né, principalmente as raças brasileiras, mais específicas para a produção de banha. Então, aí vai depender um pouquinho, né, dessas características de raças, a característica particular de cada uma delas, ok? Mas a precocidade é um fator muito interessante, porque a idade de abate, né, ela, quanto antes melhor para a minha produção, porque a gente sabe que, né, ou a grande maioria sabe que a suinocultura é um processamento muito mais rápido ali, né, gira em torno de cerca de 15, 20 filhotes por cria, né, então chega a ter 4
4 crias, né, dentro de um determinado ano. Então, assim, a produção é muito alta, né, com relação a bovino. Né? A bovina, ela tem ali a sua particularidade, é um pouquinho, o período de gestação um pouco maior, né, tem as suas especificações. Mas na suína tem esse índice de precocidade e idade de abate, que é importante e vai depender ali também da raça. Então, no momento de se fazer um planejamento antes da porteira, é interessante conhecer as raças, conhecer as características técnicas delas, características físicas, características de metabolismo, né, de como funciona, né, se essa raça especificamente, ela vai ter ali os indicadores que eu pretendo ter, atender de forma efetiva. Então, é muito interessante ter esse conhecimento com relação a isso. Rendimento de carcaça, ok? Então, na suinocultura, esse rendimento difere do usado na bovinocultura. Então, é trabalhando aí com valores de aproximadamente 80% de rendimento de carcaça. Então, em outros termos, né, em outras palavras, o crescimento é muito maior, se engorda muito mais rápido, né, e tem um teor ali de rendimento de carcaça muito maior, né? Tem havido na suinocultura muito avanço tecnológico, então a gente percebe nisso, né, de alguns anos para cá. Então, deixou-se um pouquinho de ter aquela metodologia de criação mais arcaica e se passou ali a ter a produção mais em escala, né, com grandes espaços, né, com investimento em estrutura, com investimento em genética e melhoramento genético, certo? Sobretudo com a genética tricos, que é o que? O melhoramento o melhoramento genético de algumas raças, então características específicas de raça para a produção de carne, com outras raças que faz esse cruzamento genético, certo? Com a introdução da raça francesa, a Pietran, que apresenta características do tipo carne. Então, a raça Pietran aqui, ela tem essa especificidade de cruzamento genético com demais raças que possibilitam ali o aumento da característica de carne desse animal. Então, ela traz, né, esse dado aqui do rendimento de carcaça, dessa raça aqui. Chega a ter índices aí de 80% de rendimento, que é o crescimento desse animal, o ganho de peso, o ganho de massa, né, o ganho o aumento, né, desse animal, o ganho de tamanho dele com relação desse processo, desse período de confinamento dele ali. Então, o fator de genética, o fator de investimento, né, em avanço tecnológico, ele é extremamente importante para a produção agrícola e pecuária, ok? Relação reprodutor e matrizes, aí dentro da parte de reprodução propriamente dita, né? Tanto ali quanto os cachaços, quanto ali as matrizes reprodutoras. Então, a inseminação artificial tem sido muito mais comum nos últimos anos, ok? Que eu consigo ter ali índices muito maiores, muito melhores ali com relação a isso. Eu consigo chegar ali a fatores de pegamento muito melhor, certo? Do que o processo natural, né? Que é a cobertura. Então, eu tenho ali a possibilidade de aumentar a produção. E os investimentos em reprodução, né? E em separação de matrizes e reprodutores ali com características genéticas que me trazem esse tipo de benefício, está sendo bastante disseminado e bastante utilizado nas granjas aí produtoras. Então aí o manejo também é extremamente importante, tem ali as suas especificações quanto a manejo, né, desde o momento ali do início da reprodução do animal, né, da separação de matrizes. Então tem ali bastante informação com relação à questão reprodutiva, ok? Depois eu vou indicar para vocês uma aula, certo? Para vocês entenderem, né, dentro da suinocultura propriamente dita, conceitos técnicos, né? Que a nossa disciplina é voltada mais para conhecimento técnico, mais para gestão e não para conhecimento técnico de raças, de culturas, enfim. Depois eu vou pedir permissão para o professor da disciplina de suinocultura e vou deixar os links dessa aula disponíveis para vocês darem uma olhadinha, tá? Aliás,
né, essas aulas elas já estão disponíveis no YouTube. Então, no meu canal lá, se vocês quiserem entrar, está disponível essas aulas de suinocultura lá, para que vocês possam visualizar, possam aprender um pouquinho mais especificamente. Tá? Então, professor, eu tenho aí um interesse em trabalhar com suinocultura, minha família tem propriedade, eu tenho propriedade, e eu quero conhecer um pouquinho mais sobre característica de raça, característica de melhoramento genético, característica ali de criação e de manejo. Então, essas aulas podem auxiliar vocês de uma forma bem interessante. Depois eu vou deixar indicado para vocês lá no portal, ou eu posso até mandar no grupo lá para vocês darem uma olhada, ok? Mas a inseminação, ela tem ali, como eu disse, ela já tem ali um alto grau de melhoramento na produção, né, de crescimento populacional ali dentro da granja e, com toda certeza, ali os índices, os indicadores com relação a ganho financeiro também, tá? Dentro disso ainda entra o nosso índice de fecundação. O índice de fecundação na suinocultura é muito elevado, tá? Chegando a índices de 90% de pegação, né, de produção de fecundação dos animais, né, das matrizes. Em torno do 7º dia após o desmame, já ocorre um novo, né, um início aí do processo de cio novamente dessa matriz, que já é possível ali realizar o cruzamento novamente, certo? Realizar ali a inseminação novamente. Então, 7 dias ali após o desmame, o animal já está apto, né, a matriz já está apta ali a novamente entrar no processo de produção, ok? Taxa de natalidade, com toda certeza, né, pessoal? Quanto maior o número de leitões vivos, né, e saudáveis, melhor para a minha produção, melhor para a minha granja. Geralmente gira em torno de 12 por parto, né, de 12 a 20, 22, dependendo ali da raça. Um bom índice está em torno de 2,4 partos por matriz, certo? Totalizando de 27 a 30 leitões por ano. Isso vai variar um pouquinho, né? Novamente aí com a raça, mas a média, né, baseada em algumas raças brasileiras, é entre 12 animais ali por parto, né? Por cria, ok? Então, é extremamente produtivo e extremamente rentável a produção aqui na suinocultura, ok? Lógico, então levando em consideração ali o investimento, porque depende um pouquinho daí do investimento com estrutura, né, alimentação, da destinação correta de dejetos, porque o animal ele produz muito dejeto. Então, a massa, né, o fecal, o bolo fecal, também os dejetos líquidos e também o da limpeza e manutenção dos aviários. Então, dos aviários, estou falando da avicultura já, manejo e manutenção ali da granja, certo? E eu preciso ter essa destinação. Então, o investimento inicial, geralmente, é um pouquinho alto. E o custo da manutenção desse manejo aí, também, ele deve ser levado em consideração em decidir ou não realizar ali a opção por esse tipo de cultivo, sabe? Por esse tipo de produção agropecuária, ok? Mas uma análise subjetiva, extremamente rentável, há um índice aí muito grande, índices bastante elevados de fecundação dos animais, os animais produzem, né, uma média muito maior também de filhotes. Então, lógico, tem todo um cuidado sanitário, todo um cuidado aí com o gerenciamento desse manejo, mas, entretanto, no final das contas, né, um processo bastante rentável aí para o produtor, ok? Outro índice, a taxa de mortalidade, lógico, né, nem tudo são flores. Apesar de nós termos, dentro da suinocultura, uma taxa de mortalidade relativamente baixa, certo? Só que daí ela vai variar de acordo com o tipo de criação, com o tipo de manejo, com o tipo de raça também desse animal. Devido ao tipo de criação altamente intensivo, então nós vamos observar granjas aí de suínos, né? Nós podemos observar lá que é um espaço extremamente restrito, muito pequeno. É somente para comer, dormir, defecar, urinar, comer e é apenas isso. Então, esse sistema altamente intensivo, muitas vezes, né, na maioria das granjas aí, tende a ter um aumento no índice de mortalidade, né? Mas isso, né, nós voltamos lá na aula passada com relação ao manejo. Então,
Então, o manejo ele é extremamente importante, né? As formas, né, de se fazer esse manejo, as formas de realizar essa manutenção ali, ela pode favorecer ou não, né? Ela pode também desfavorecer essa taxa de mortalidade. Sobretudo dos animais mais jovens e em determinadas fases de crescimento, como no desmame, por ocorrência de doenças, por estresse ou mesmo por competição entre eles, certo? Tanto que é indicado realizar ali o aparo, o corte ali da cauda, o corte das presas, para que eles, né, não tenham ali essa competição que é natural do animal e principalmente sobre estresse confinado, né? Então reduz ainda mais esses índices de mortalidade dentro das granjas. É aceitável um índice de até 12% de mortalidade, certo? Que é considerado um índice baixo, se for levar em consideração as matrizes, né, e reprodutores lá da bovinocultura, que chega até 20%. Os 12% aqui, ele é bem consideravelmente ali baixo com relação aos outros manejos, aos outros tipos de produção. Ok? O professor, Eu? no primeiro semestre eu fiz um trabalho, né, pessoal, a gente fez um trabalho de projeto integrado em frente aos suínos, né? Certo. Então, essa questão aí de criação de suínos, aqui no Mato Grosso em si, né? Uhum. Ela é muito complicada. Em questão não para você fazer matrizes, né? Certo. Porque aqui é muito quente, entendeu? Aqui em Mato Grosso. Uhum. Tem matrizes que tem que ter até ar, até uma ventilação. Senão os porcos, eles infartam, entendeu? Sim. Eles Sim. têm um mal súbito lá, eles morrem lá. E uma das maiores dificuldades é você encontrar mão de obra qualificada, entendeu? Quando as leitoas, né, as porcas têm os filhotinhos, geralmente, se não tiver uma pessoa ali vigiando, entendeu? Principalmente elas dão a luz, principalmente à noite. Se não tiver alguém atento ali, ela rola em cima dos filhotes, mata os filhotes. Tem algumas que elas são tipo canibais. Ela come os próprios filhotes. Aí, se acontecer isso pela segunda vez, tem que sacrificar ela, entendeu? Então, a criação de porco em si, mais de suínos, ela é muito complicada. Mas também tem a questão da raça também, igual o senhor falou. Tem algumas raças que tem que saber escolher, entendeu? Essa raça mais rosadinha aí é a que mais dá lucro, entendeu? Mas em contrapartida, o que acontece? Ela é mais suscetível a doenças, entendeu? Exatamente. Então, principalmente mas num ambiente confinado, você tem que entrar com máscara, é um cuidado incrível. Mas já aqueles porcos, aquele porco de sítio, aquele mais preto, aquele escuro, aquele porco feio lá, aqui dali não pega doença nem na bala. Agora, esse daí mais rosadinho, isso aí, qualquer gripinha, se você entrar lá dentro, espirrar lá dentro, é perigoso matar meio mundo de porco que tá lá dentro, lá do chiqueiro lá, entendeu? Então, é muito cuidado, é muito detalhe, entendeu? É muito complicado. São poucos que criam, entendeu? São muitos poucos aqui em Mato Grosso. Por causa dessa circunstância aí, do clima, tudo isso aí, entendeu? São características bem pertinentes à nossa região, Uhum. mas mesmo assim, né, aí a escolha do manejo, né, a fonte do investimento, né, a escolha também da raça, né, seja ela Landrace, Large White, né, o Duroc. Então, cada raça, especificamente, ela vai ter ali a sua particularidade, né? Então, o manejo, né, isso que nós discutimos na semana passada com relação ao sistema intensivo, ele deve-se ter ali bastante cuidado, certo? Com relação a isso. E isso vai acontecer, Gerson, tanto na bovinocultura, quanto na suinocultura, quanto lá na caprinocultura, ovinocultura. A gente vê bastante acontecer na nossa região, principalmente porque nós temos ali aqui na nossa região as granjas avícolas, né, de frango, da avicultura. Então a gente vê que o manejo muitas vezes ele precisa respeitar algumas características do animal, certo? Então, como nós vivemos numa região muito quente, né, tecnicamente, uma região aqui bem seca,
né, e quente ao mesmo tempo, nós temos ali alguns cuidados que precisam ser tomados, tá? Mas isso tudo vai variar bastante. Então, assim, como eu disse para vocês, é questão de gestão, é importante, excelente, né? A gestão, ela é extremamente importante, mas o que nós precisamos para poder iniciar esse processo de gestão é o quê? A preparação, o planejamento, certo? Então, de fato, é isso mesmo que você diz, tem algumas dificuldades com relação a isso, né? Isso também acontece lá na bovino, então, né, dentro do confinamento tem bastante animais, né, que morrem também, né, por questões de sanidade, né, de fitossanidade, de manejo e sanidade animal, certo? Então precisa ter esse cuidado, né? É uma linha, né, que nós precisamos manter esse padrão. Então, a questão de manejo, a questão de escolha da raça, né, a característica daquela raça que se adequa, né, às características da nossa região, tanto de clima quanto de acesso, né? Então, tem diversas possibilidades que precisam ser analisadas, né, que se precisa fazer esse planejamento prévio, né, analisar essas informações e para poder tomar uma decisão concreta e coesa com relação a isso, certo? Mas muito bem, obrigado pela participação aí, pelas dicas, pelas informações que realmente traz bastante informação para a gente, ok? E tudo vai depender ali, né, de realizar um bom planejamento e, após esse bom planejamento, um bom manejo da produção, né? E isso é em qualquer tipo de frente produtiva, certo? Seja ela animal, seja ela vegetal, né? As características de manejo bem realizada, bem pré-definidas e definidas e realizadas de maneira correta, elas vão reduzir esses índices aí, certo? Muito bem, muito obrigado. Vamos lá, então. Os terminados, né, e matrizes, ano, é um outro índice interessante, que é o quê? Chegar ao produto final, chegar à concretização ali do processo. Então, refere-se ao número de suínos prontos para abate, para consumo também, que com aproximadamente 100 kg de peso vivo, cada procedentes de uma só matriz. Então, eu sei, né? Aí eu vou pegar, como a gente realiza lá na contabilidade com relação à apuração de resultado, é mais ou menos como apurar o resultado daquela matriz. Então, ela produziu durante o ano lá 30 filhotes. No final do período de terminação desse animal, quantos daquela matriz ainda permanecem, né, chegaram a esse estágio de terminação, certo? Então, é um índice interessante, que vai medir a produtividade não somente do animal, certo? Que a gente já viu no indicador de produção por matriz, mas também no índice de qualidade do manejo, o índice de qualidade, né, da granja ali, de todos os fatores, né, e características que vão influenciar a produção por si só, certo? Então a gente consegue ver realmente o índice de produção chegando ao fim e qual seriam, né, os fatores que possam influenciar dentro disso aí. Os fatores negativos, né, que possa diminuir a chegada desses animais finalizados no período, né, dentro do período de abate, e também quais são os fatores, né, positivos que influenciaram para que essa quantidade de animais chegassem a esse período, né, com uma taxa de mortalidade bem menor, uma taxa de mortalidade reduzida, ok? Considerando-se os índices de natalidade, o número de partos por matriz ano, a mortalidade e mortalidade, então, dessa taxa de nascidos aqui, quantos morreram, tende-se, né, observar que uma matriz deverá gerar em torno de 25 terminados por ano. Então, se a gente levar em consideração aquela média, né, essa média aqui de produção de 27 a 30 leitões por ano, nós mantemos ali uma entrega de produto final por matriz, né, por matriz. Não estou falando por lote ou pela granja inteira, estou falando por matriz, de cerca de 25, né, de 25 animais, né, terminados por ano. Então, é um índice até consideravelmente bom, né, baseado em quê? Baseado em médias, né, com relação a uma média produtiva, uma média de mortalidade, uma média de terminados nesse estudo, ok? E isso, mais uma vez, vai ter variações, tanto para mais quanto para menos, né, tanto positiva quanto negativa,
com relação ali à espécie utilizada, né, a raça, né, utilizada dentro desse processo produtivo, ok? Espécie, né, é suína, a raça aí vai variar de acordo com a necessidade ali do produtor, ok? Descarte de matrizes e reprodutores, assim como na bovina também tem um período ali de descarte, né? O animal ele já não vai ter mais ali o seu vigor produtivo, certo? Então, na suinocultura, o conceito de matriz cede espaço para máquina de produzir leitões, né? Produzir também os terminados de boa qualidade, que isso é o mais importante, porque não é somente a taxa de produção de leitões ano, 30 aproximadamente, mas sim a quantidade de terminados ano. Porque nascer é lindo, mas e o entregar o produto lá no final com aproximadamente 100 quilos pronto para o abate? Então é um processo, ok? A taxa de descarte é cerca de 33% anual. Algumas granjas operam com índices de 50-50, 50 para a matriz e 50 para os cachaços também, para os reprodutores, certo? Isso faz com que tenha ali uma rotação muito maior, uma renovação muito maior e que as percas de produtividade sejam diminuídas, né, nesse processo, ok? Mas vai também ter relação com o tipo de gestão que essa empresa agropecuária está tendo, de que forma ela está realizando isso. Conversão alimentar também para o suíno é um indicador de produção, certo? Ração é um componente de maior custo em uma granja. Isso é fato. O animal come o tempo todo, o dia todo, significando em torno de 70% dos custos da produção está na alimentação do suíno, ok? Conversão alimentar é um dos índices que melhor demonstram a eficiência de uma granja de suínos. Por quê? Porque qual que é a característica do suíno? Peso, carcaça, né? Carne, gordura. Então, quanto mais esse animal é alimentado, teoricamente, dependendo da dieta nutricional que ele está sendo ofertada a ele vai chegar em índices aí muito maiores. Nós vimos lá nos slides anteriores de cerca de 80% do ganho de carcaça, ganho de massa, ok? Então, essa conversão alimentar, né, a conversão de alimento, né, de massa para peso, ela é extremamente importante, principalmente na suinocultura, aí, ok? Então, essa conversão alimentar do animal é muito importante, muito interessante. Com relação ao sistema de custeio, é o que onera, de fato, ali o produtor, chega a ter índices de 70% do custo da produção. Aí existem outros tipos de custo de manutenção, custo de operação, mas o custo da produção, cerca de 70% dele é a alimentação para o suíno. Aí os outros se dividem em materiais para limpeza, materiais genéticos, materiais voltados ali para saúde, né, os medicamentos veterinários, enfim, aí vai ter essa divisão entre os outros 30% do custo de produção. Mas em média, em tese, né, segundo o autor, é cerca de 70% do custo, né, com relação à alimentação para o suíno, porque de fato é o que mais onera, né, a produção. Ok? Finalizado aí o nosso suíno, certo? O vulgo popular porco, né? Entramos aqui numa outra frente de produção muito importante no nosso país, importante para o consumo nacional, certo? Importante para a exportação também. E na região de Tangará da Serra, nós temos bastante produtores, né, voltados para a avicultura, principalmente, né, do frango aqui, ok? Principalmente. Aí nós temos a avicultura, entra ali produção de codornas, né, produção de animais também, de aves também, ornamentais, também é a avicultura, né, é a produção, é o manejo, é a entrega de um produto final, que é uma ave, então também é caracterizado.
E a avicultura, principalmente no nosso país, ela é mais voltada ali para a produção de frangos mesmo, tá? De aves, né? Oi, alguém chamou? Ninguém? De aves ali, geralmente para produção de ovos e para o abate, ok? Então, na avicultura, que é um ramo dedicado à criação de aves para produção de alimento, especialmente ovos e carne, certo? Nós dividimos a de frango, né, principalmente, em dois grupos, né? A avicultura para postura, certo? Que é a produção de ovos, e a avicultura caracterizada ali para a produção de carne, propriamente dita, ok? Então, a avicultura de postura, ela tem como objetivo a produção de ovos e tem duas especificações. Produção de ovos comerciais, que é a mais comum, principalmente aqui, nós temos granjas aqui na cidade que fazem, né, a produção, o manejo e a criação da agropecuária de avicultura, voltados para a produção de ovos comerciais. Então, o que é ovo comercial? Está passando na sua rua, em frente à sua casa, o carro do ovo. Então, é o ovo para consumo humano, certo? É esse que nós encontramos no supermercado, é esse que passa no carro do ovo na rua, certo? É exatamente para o consumo humano, ele tem algumas características diferentes para a segunda especificação, de segunda fonte de utilização, que é a produção de ovos para incubatório. Essa produção de ovos para incubatório, ela tem a característica voltada especificamente para a produção de pintos de um dia, ou seja, né, a produção de outras aves. Então, vai incubar, colocar na chocadeira e realizar ali a produção de novas aves para fazer o processo cíclico contínuo acontecer. Para ambas as especificações, existem diferentes tipos de construções, que vai desde galpões com aves soltas, galpões com gaiolas individuais, que eu faço o manejo ali de forma integrada, e também, né, que possibilita ali. Deixa eu adicionar alguém aqui que chamou, Juliana caiu. Pronto, tá de volta. E também, né, para pequenos lotes de aves, ok? Eu já tive essa experiência, já criei codorna em casa, então, né, há uma característica ali, né, um investimento muito baixo para poder fazer essa produção, né? E nós precisamos lembrar que para a avicultura nós temos ali, né, avicultura para postura, né, os animais, as aves ali para produção de ovos. Tem duas características, duas vertentes, duas ramificações. Produção de ovo para finalidade comercial, para alimento humano, e existe também a produção de ovos para incubatório, que é para a produção de pintos de um dia, ok? Produção de aves para incubatório. Então vamos lá. É efetuada por granjas especializadas que detêm pacotes tecnológicos, daí usa de tecnologia, usa de ferramentas para poder gerar esses animais adquiridos de outras empresas que criam as chamadas matrizes. Aí entra novamente aí os fatores de melhoramento genético, certo? Então, separação, observação, alinhamento, para selecionar matrizes reprodutoras de maior qualidade. Entre as quais também incluímos os galos. Então, os galos, para poder fazer o processo de reprodução, também são selecionados ali dentro desse processo incubatório, certo? Então, para quem vai fazer, por exemplo, iniciar um processo, né, de criação agrícola, né, a criação pecuária de aves, né, a primeira observação que deve ser realizada, né, além do ambiente, além da estrutura física, né, para ter esses animais, deve ser observado também as características, né, com relação à produção de matrizes com alto teor ou com altos graus aí de produção, ok? Então, tanto a galinha quanto o galo, eles devem ter ali as raças específicas, né? Elas devem ter ali fatores genéticos que vão determinar a qualidade maior desse animal, a qualidade maior dos ovos, a qualidade maior da carne também, ok?
Entendido, pessoal? Positivo. Os indicadores. Indicadores de postura, quantidade média, né, de ovos postos por uma matriz por ano. Essa quantidade média, dependendo da raça, pessoal, chega a 300 ovos por ano, tá? 250 a 300 ovos por ano. Outro indicador, percentagem de eclosão, ali voltados, né, diretamente para a produção de ovos para incubatório. Então, que mede a quantidade de ovos que eclodem após o período de incubação, cerca de 21 dias, né, de incubação, aproximadamente. Então, de cada 100 ali, quantos eclodem de fato, ok? Quantos foram galados, né? Quantos tiveram ali a fecundação. Percentagem de pintos viáveis, né? Média quantidade de pintos de um dia viáveis comercialmente, né? Com relação ao total de ovos postos para chocar, né, colocado no incubatório, e também observa, né, a relação da qualidade desse animal. O que é pintos de um dia, professor? São os recém-nascidos, tá? Que acabou de sair do incubatório ali, que já eclodiu dos ovos, então eles são recém-nascidos. E nesse momento aqui é que é feito o quê? A separação, certo? Eu vou ali realizar a separação, vou fazer a sexagem desse pintinho, né? Vou fazer ali a observação das características genéticas dele e fazer a seleção dos animais que vão ali para a venda, né? Para serem revendidos como matrizes, e os animais ali que vão ser vendidos para realizar apenas aí a produção de ovo, a produção de carne novamente, ok? Vida útil das matrizes, então refere ao tempo que a matriz produz, né? O tempo que ela tem aí índices satisfatórios de postura, né? Esse período, pessoal, ele é muito relativo, né? Existem espécies aí que começam a produzir com 15, 20 semanas, e com 80 a 90 semanas elas começam a diminuir, né, esse processo, né, de produção. Ela começa a diminuir ali a sua capacidade produtiva. E isso varia, e existem também algumas possibilidades de se melhorar ou de se elevar esse processo, né, novamente, de postura das galinhas, né, dos ovos. Quando vai chegando próximo a essas semanas aqui, né, de decadência produtiva, aí existe uma inserção na alimentação desse animal, de uma alimentação balanceada rica em cálcio, para que estimule, né, e alguns outros hormônios que estimulem aí novamente a produção e que se mantenham, né, essas 80, 90 semanas, até 100 semanas de produção aí contínuas, ok? Produzindo aí cerca de 300 ovos ano. Tranquilo? Relação macho e fêmea, então, geralmente está em torno de 1 para 10. Então, macho, ele consegue ali fazer a combinação ali, né, entre as fêmeas de cerca de 1 para 10. Então, eu faço essa relação entre a aquisição de machos, né, produtores ali dentro do meu galinheiro com essa proporção aproximada, depende também aí da característica da raça. Então, eu vou estudar, vou observar quais são as características para ela, o que é indicado, mas a média está entre 1 para 10 galinhas aí, ok? Produção de ovos comerciais, né? Que é uma outra vertente, uma outra linha ali para a avicultura, certo? De galinhas poedeiras, tranquilo? Então, os machos não são necessários, então exclui aqui a atividade do galo, uma vez que a meta é produção de ovos para consumo e não para reprodução. Então, se não vai reproduzir, eu não preciso do galo, ok? Então, não é necessário. Até mesmo porque o galo pode ser prejudicial por motivos técnicos, né? Que motivos técnicos são esses? Os ovos, quando eles são galados, né, quando eles são fecundados, eles tendem a ter perecibilidade maior. Eles tendem a estragar muito mais rápido. Então, tecnicamente falando, não é viável. E também economicamente.
Então, se eu, com uma quantidade de galos ali, de animais machos ali, eu perco, além, né, da capacidade de produção dos ovos para finalidade comercial, eu ainda elevo gasto com alimentação com esse animal, né? Ele ocupa espaço dentro do meu ambiente, né? Então tem todo ali um critério. Também preciso fazer ali a desverminação, preciso colocar vacina, então tem todo um custo envolvido, ok? Nessas granjas, os principais coeficientes técnicos observados são os seguintes: precocidade. Então, dentro da precocidade, que é o prazo necessário para que a ave inicie sua fase de postura novamente, certo? Novamente, não, que ele inicie o processo de postura, certo? Normalmente observado em semanas de vida, cerca de 15 a 20 semanas, dependendo da raça, né? Que esse processo ele acontece desde a ave pinto de um dia até o início ali da produção de ovos, ok? Da postura de ovos. Cerca de 15 a 20 semanas. Outro fator interessante, outro coeficiente, taxa de ocupação é a quantidade de aves pelo espaço que eu tenho. Então, é super importante ter esse conhecimento e fazer esse planejamento, certo? Então, quantidade de aves por metro quadrado. Então, tem que se tomar cuidado com isso, por conta de fatores, né, de aspecto sanitário, certo? Por fatores de aspecto de qualidade para o animal, né? Como foi dito ali acho que foi o Gerson que comentou, com relação à perca de animais, né, a taxa de mortalidade de animais por conta do calor, por conta da superpopulação. É interessante ter esse manejo, esse cuidado, né, e, sobretudo, sem prejudicar, né, principalmente os aspectos sanitários, em decorrência de alimentos, e permitindo aí o máximo de conforto para esse animal, né. É muito relativo isso também, quando a gente fala do fator conforto, mas quando eu me refiro a conforto e bem-estar animal, eu digo a propiciar ali um ambiente, né, autossuficiente para o animal, né, com questão de espaço, com questão de sanitárias, né, com questões de alimentação e acesso à água. Quando eu digo conforto, né, e bem-estar animal, estou me retratando a isso, ok? Índice de postura. Então, como para a produção de ovos incubatórios lá é a mesma coisa, refere-se à quantidade de ovos viáveis postos para uma ave por ano, né, que não muda, a característica mesma, de cerca de 300. O que tem a alteração aqui é a separação de matrizes, né, a separação de animais com um teor melhor, né, geneticamente falando, para a produção de outras aves, lá na produção de ovos para incubatório. Os que não atendem essas características específicas, esse alto padrão ali de qualidade, eles são ali para produção comercial, né, de ovos, ok? Tamanho dos ovos significa literalmente que o tamanho dos ovos, geralmente de acordo com o peso de cada um, isso é feito realizado através de pesagem, expresso em gramas e classificado em extra A, extra, grande e pequeno, ok? E isso vai influenciar no valor, né, no preço final do produto também. Então, tem essa separação ali dos ovos para comercialização. Vida útil das matrizes, né, que é o tempo que a matriz permanece com índice de produtividade, né, que ela produz, que ela, né, consegue realizar a postura dos ovos. E o consumo de ração, que é a quantidade de ração consumida por matriz necessária para a produção de determinada quantidade de ovos. Então, para 300 ovos ano, qual que é a quantidade de alimentação que esse animal vai ter, né? Vai consumir ali. Beleza? Vou mostrar para vocês um negócio bem interessante aqui. Vou voltar aqui para o YouTube, mas eu não vou mostrar o vídeo, eu vou mostrar apenas o canal. E vocês, né, interessados aí, façam as pesquisas necessárias, ok? Que é... Deixa eu abrir o YouTube. Deixa eu compartilhar a minha área de trabalho. Que é esse canal aqui, ó, pessoal. Fazendinha de Quintal da Embrapa. Tá? Se alguém não conhece, é bem interessante. O canal chama Fazendinha de Quintal. Ele é um canal da Embrapa, certo? E tem alguns vídeos aqui com relação a um microsistema, né, de fazendinha num pequeno espaço, num curto espaço.
certo? Numa pequena propriedade, que vai desde sistema de criação de frango para corte, de galinhas poedeiras, sistema de criação de codorna, sistema de criação de peixe. Então, assim, esses sistemas aqui, eles são todos integrados, certo? A horta. Então, todos, um depende do outro para acontecer. Então, reutiliza aqui o esterco das galinhas, dos frangos de corte, para a horta, que utiliza da água do tanque para irrigação, do tanque de peixe para irrigação. Então, o uso dos dejetos ali do tanque de peixe para poder fazer o aumento da fertilidade de solo da pastagem das galinhas poedeiras. Então, assim, é bem interessante. E se tratando de galinha poedeira, deixa eu só localizar aqui. Frango de corte, tanque de peixe, galinha poedeira. Nesse vídeo aqui, ele trata, né, do sistema de produção para galinha poedeira, trata de algumas raças, de que forma, né, deve ser, né, um padrão ali de galinheiro, de que maneira isso deve acontecer, né, a quantidade, algumas espécies, né, a Isa Brown, por exemplo, né, aqui, ó, eu acabei de dizer para vocês, a partir de 80 semanas ele começa a diminuir a postura dos ovos, cerca de 300 ovos por ano, né, chega num peso de 2 quilos aproximadamente, e aqui ele vai mostrar, ele vai dizer apresentar algumas espécies, algumas raças específicas, né, fala um pouquinho sobre melhoramento genético, algum cruzamento, né, principalmente dessa Embrapa 51, que é um produto brasileiro criado pela Embrapa. Fala um pouquinho do consumo de ração. O consumo de ração de 115 gramas de ração dia no período produtivo, total de 90 semanas, a média é de 55 quilos de ração para a vida produtiva dela e 120 litros de água. Então, assim, né, ele faz essa média aqui por raça e é bem interessante. E não somente esse vídeo, né? Existem os outros vídeos aqui, por exemplo, aqui, ó, do sistema de gado, do sistema de frango de corte, né? Como é que algumas espécies, de que maneira deve ser o manejo, o que precisa para poder realizar, sistema aqui de tanque de peixe. Então, assim, é bem interessante. Fica a dica para vocês aí, o canal aqui, Fazendinha de Quintal da Embrapa. Beleza? Gosto bastante, gente, de YouTube, uso bastante o YouTube. O YouTube, para quem gosta de aprender, ele é muito interessante. Eu costumo conversar com um amigo, ele sempre me diz assim, olha, se não está no YouTube é porque ainda não existe, ok? Porque tudo está no YouTube, né? Qualquer coisa que você pesquisar, que você precisar, pelo menos alguma coisinha vai ter ali no YouTube de informação. O YouTube é uma fonte inesgotável aí de conhecimento, de aprendizagem, então é muito bacana, né, a utilização correta, né? Assim como qualquer rede social, o YouTube ele traz ali fontes de informação muito pertinentes, muito interessantes, ok? Então usem, abusem mesmo do YouTube, é muito interessante, não só para ver o vídeo do Felipe Neto, beleza? Então fica a dica aí. Avicultura de corte. Então, a avicultura de corte no Brasil é uma das atividades altamente especializadas que exige grandes investimentos, elevado capital de giro, giro rápido de capital e muita tecnologia. E olha aqui, gente, uma boa administração, escala elevada de produção e mercado assegurado previamente. Entretanto, oferece ganhos pequenos por unidade de ave produzida, tá? Por quê? Pensa aí comigo. Eu vou falar para vocês algo que não é profissional, tá? Não é profissional, é uma atividade profissional. A minha irmã, ela produz, né? Ela faz o processo incubatório, do processo incubatório até o processo do corte do animal, né? De frango caipira, certo? De frango caipira, especificamente caipira. Ela tem uma propriedade e ela faz isso. E ela vende, né, ela traz aqui para os seus clientes, ela entrega para os seus clientes aqui na nossa cidade. E se vocês observarem o custo para se produzir um animal, né, o custo ali que ela teve para poder montar a estrutura, comprar a incubadora, manter a incubadora porque consome energia, manter a alimentação, a água desse animal e vende, né, R$35 a cabeça do animal limpo, certo? Então, se for fazer uma análise de custo aqui, nós vamos observar uma margem de lucro é muito pequena.
E o texto que o autor trouxe para nós, ele é bem traduzido mesmo aqui para a nossa realidade, certo? Isso eu estou falando de uma atividade informal, tá, gente? Quando a gente vai tratar de atividade formal, olha a estrutura que tem um aviário, certo? Com controle de climatização, com controle de sonorização, porque não pode ter muitos sons altos, que pode atrapalhar ali o animal, pode matar esse animal. Então tem todo um cuidado com relação a isso. Muitas vezes quando a gente vai no supermercado, a gente vai, caramba, como tá caro, né, o frango. Mas enfim, é um desafio gigante, principalmente para o produtor conseguir manter equilibrado ali os seus custos e manter equilibrado principalmente as suas contas no final do mês, tá? Por isso, os coeficientes técnicos são levados em consideração nos mínimos detalhes para a produção da avicultura de corte, porque tanto lucro quanto prejuízo podem ser grandes. E outra característica, muito rápidos, certo? Posso ter uma queda de energia ali se eu não estou preparado com um gerador de energia, posso ter uma queda de energia por volta de meio-dia e perder toda uma aviária aí com 250 mil aves, certo? Então, o prejuízo é lastimável, ok? Os índices mais observados nessa atividade são conversão alimentar, como é para todos, né? A média, né, do consumo de ração para o ganho de peso. Em média, 1,8 kg de ração para cada quilo de peso vivo. Então, ele consome 1,8 kg de ração para ganhar 1 kg de peso. E esse peso vivo, né, lógico, para abate, até chegar ao abate. Lotação é outro ponto interessante que deve ser observado, principalmente em épocas frias, é maior, sabe? A gente consegue colocar ali, aumentar a lotação dentro do aviário, podendo chegar a 12 aves por metro quadrado, enquanto no verão esse número cai de 8 a 9 aves aí por metro quadrado, podendo considerar uma média aí anual de 10 aves por metro quadrado. Então, né, para se chegar, observando margem de lucro e ponto de equilíbrio é todos os meus custos mais despesas para poder pagar a minha operação. O ponto de equilíbrio quer dizer o quê? Quantas aves eu vou ter que vender para poder pagar tudo isso aqui. Então, quando a gente leva em consideração a isso, a gente chega aqui no ponto de equilíbrio, a gente precisa entender quantas aves eu preciso produzir para poder pagar pelo menos as contas, tá? Estou falando de lucro, estou falando de custos, manutenção do aviário, para poder pagar as contas. Aí eu vou ter uma dimensão de quantas aves eu tenho nessa base aqui, esse estudo que me diz que é uma média de 10 aves por metro quadrado, eu vou ter que fazer um levantamento de quanto de área eu vou precisar, certo? Para poder fazer a instalação aqui do meu aviário. Então é super interessante, importante ter conhecimento, ok? Índice de mortalidade, é admissível um coeficiente de até 5% da mortalidade, mas acredito eu, né, isso aqui é o autor que trouxe, mas acredito eu que esse índice, ele chega a ser um pouquinho maior, tá? Desse coeficiente, porque daí a gente vai levar em consideração o período, né? Então, o período dos animais mais jovens, dos animais em já a ponto de abate, tá? Mas o autor, né? A metodologia, a estrutura que foi trazida pelo próprio autor foi de cerca de 5%. Acredito que seja um pouquinho maior, né, com relação a essa particularidade do animal ser bastante, né, ter uma característica bastante específica com relação ao clima, com relação ao ambiente, ao estresse, né, e a lotação do aviário. Então, acredito que tem ali um índice um pouquinho maior com relação a isso, tá? Precocidade, quanto mais rápido são levados para abate, menor é o custo sobre a produção, porque eu vou poder fazer uma rotação maior dentro do meu ambiente produtivo, vou gastar menos alimento, né, e vou entregar muito mais rápido esse animal ali para o abate, me trazendo ali um retorno maior e um capital de giro ali que vai girar minha operação, fazer com que minha operação aconteça, ok? Beleza? Pessoal, preciso que vocês, né, façam a leitura desse QR Code aqui. Eu tenho aqui Embrapa Gado, Embrapa Suíno e Embrapa Aves, certo?
Então, aqui tem alguns materiais dentro desses sites com relação às 3 principais, né, áreas de fontes de alimentos e produção agropecuária no nosso país. Então, eu deixei esses 3 QR Code. Os links também estão lá na seção, estão lá no encontro 5 da nossa disciplina, dentro da pré-aula. Então, tem os 3 links lá. Então, aqui vocês também podem fazer a leitura, para fazer a leitura complementar com relação a esse conteúdo que nós acabamos de trabalhar, ok? Então, estamos já finalizando, tá, pessoal? Então, fiquem tranquilos. Eu já passo para vocês de que forma vai ser a atividade, de que maneira vocês vão realizar ela. Tranquilo? Então, organização do segmento agropecuário. Tá? De como que é dividido isso aí. Então, já trabalhamos aqui toda a parte de insumos, trabalhamos toda a parte de coeficientes e indicadores de produção e produtividade. Então, tem uma especificação que eu trouxe aqui para vocês, que é a classificação desse segmento. Então, uma característica bem típica do segmento agropecuário no nosso país é que existem numerosos produtores rurais. É muito produtor, principalmente pequeno produtor, tá? Tem muito. Como que é classificado esse produtor? Em pequeno, médio e grande produtor, certo? Essa classificação é feita, né, utilizando a RBA, que é a Renda Bruta Agropecuária Anual desse produtor, certo? Quem que traz essa informação aqui é o Banco do Brasil, ok? Então, um pequeno produtor, ele tendo uma renda bruta agropecuária de até, ele tem uma renda bruta agropecuária de até 360 mil reais ano. Um médio vai de 360 a 1 milhão e 600 mil. E um grande produtor acima de 1 milhão e 600 mil reais ano. Ok? Então é isso que classifica, é isso que separa pequeno, médio e grande produtor rural com relação à sua renda bruta agropecuária anual, né, que é trazida ali pelo Banco do Brasil com relação a isso, ok? Um pouquinho sobre a tecnologia, certo? Nós vamos falar um pouquinho sobre a tecnologia, porque todos esses indicadores, de certa forma, eles são influenciados pelos adventos tecnológicos, né? E que vem crescendo tanto na agricultura quanto na pecuária, de forma muito interessante, muito importante. Então, nós vemos aí o aumento de capacidade produtiva, o aumento ali da qualidade do produto final, né? Então, são diversos fatores. E para que a gente fale um pouquinho sobre isso, gostaria de fazer essa pergunta para vocês aqui. A tecnologia no agro trouxe inovação? Se trouxe, me cite uma inovação que vocês conhecem, que vocês já viram, que vocês trabalham, aplicam no dia a dia de vocês, ou que vocês já pesquisaram. Vamos lá, vamos participar agora um pouquinho. Tem só 8 alunos aqui na sala, então dá para todo mundo falar um. Quem vai ser o primeiro? Trouxe. Drone. Oi, não entendi, Ju. Falei que trouxe. Sim, um exemplo. Aqui eu vejo a transferência de embrião. Muito bom, excelente. Stephanie, você ia falar? Obrigado, Ju. Não? Próximo? Acho que eu tinha Drone. Trouxe drone também, que ajuda no quê, ô Ludmila? Auxilia no quê? Um exemplo aí. Mapeamento, controle de produção. Muito bom, mapeamento, controle de produção, controle de pragas agora também. Plantio, né? Existem estudos aí, eu acho que é nos Estados Unidos que eu vi essa semana, que eles estão produzindo, estão criando um drone aí com a capacidade de realizar plantio. Tá? Bem interessante. Mais alguém? Lucas? Gerson? Sempre participa. Alberto? Marcela também sempre participa, não falou nada ainda. Stephanie? A tecnologia trouxe inovação para o agronegócio, pessoal? Isso é tema de muito estudo, né? O pessoal tá bem devagar hoje, hein? Deus do céu.
Calma, pessoal, tá quase chegando sexta, relaxa. Tá, tá quase lá, vamos devagar, tem só mais 2 dias, tá? Então, pessoal, a adoção da tecnologia no agronegócio está sendo e será de grandes proporções, né, evolutivas, com relação a melhoramento, com relação à produção, com relação à facilidade, com a relação a novas técnicas, né, a novos conhecimentos. Ela acontece de forma muito rápida. Então, se nós olharmos para trás, aí, alguns anos atrás, nós não tínhamos o que temos criados hoje. Então, a ciência, a tecnologia, vocês discutiram isso, inclusive, na primeira atividade da nossa disciplina, se vocês apresentaram isso aí, né? O quanto influenciou, vai influenciar, o quanto vai auxiliar na produção de alimentos para o mundo, certo? O produtor tem que se adequar e se preparar para receber essas tecnologias. Então, ele tem que ter a mente aberta, estar preparado para poder atender a demanda. A demanda de alimento vai ser muito grande, certo? Mas nós também precisamos atentar-se às tecnologias, atentar-se às inovações que vão ser, né, difundidas para que essa demanda seja atendida pelos produtores. Então, apenas algumas, bem poucas eu trouxe aqui, né? Inovações na área química. Temos aí, gente, né, uma infinidade de produtos, né, de insumos que são utilizados, herbicidas, inseticidas, fungicidas, né, nematicidas, produtos veterinários, hormônios, inoculantes e outros. Na bioquímica, vacinas e probióticos, né, vacina aí para ajudar o animal, né, a se proteger de vírus, né, de se proteger de agentes externos, probióticos que auxiliam ali a melhorar a alimentação, aumento de peso, ganho de carcaça, de massa, genética vegetal, hibridação e transgênicos. Olha só, nós já discutimos nas aulas anteriores, na retirada de alguns genes que traz algumas informações que não é interessante para o crescimento e desenvolvimento da planta, né, a inoculação dele, há também a ativação de alguns genes que fazem a planta produzir mais, crescer mais rápido, fazer o seu processo, né, de biológico muito mais rápido, os transgênicos, né, as alterações, as criações de novos produtos, genética animal, cruzamento que a Ju comentou ali, cruzamentos industriais, seleção de população de matrizes e reprodutores com altos teores genéticos, transferências genéticas, clonagens, semi-sexados, né? Então consigo, através da inseminação artificial, saber até o sexo do animal. Então é interessantíssimo, olha quanta melhoria foi trazida através da inovação, da tecnologia. Mecanização, né, subsolagem, plantio direto, plantadeiras, tratores, colhedeiras, né, microeletrônica, utilização do drone, que a Ludmila falou, né, softwares, internet das coisas, né, a mecanização interligada com a internet, comércio eletrônico, né, a venda eletronicamente, os commodities que eu disse lá da Bolsa de Valores, novos materiais, né, nutrição animal, melhoramento disso, insumos, etc. Tem vários fatores que foram influenciados, estão sendo influenciados e vão ser influenciados pela tecnologia na nossa área de atuação, no nosso meio. Então a gente tem que ficar atento, tem que estar, né, sensível a perceber essas alterações, essas mudanças e o mais rápido possível se adequar a elas, ok? Entendido, pessoal? Alguma dúvida quanto ao conteúdo? Tudo tranquilo, de boa? Ótimo, então. Pessoal, atividade avaliativa, tá? Existem algumas semanas aí que vocês estão tranquilos, estão de boa. Então, tem uma atividade avaliativa. Essa atividade avaliativa está postada lá no encontro 5, na pós-aula de hoje. E o que está lá é isso aqui, ó. Vocês vão realizar a leitura desse artigo, certo? O artigo se chama Pecuária de Corte no Brasil, uma abordagem sistêmica da produção e diferenciação de produtos, ok?
Está publicado lá no AVA, no Encontro 5, na pós-aula, ok? O que vocês vão fazer? Vão fazer a leitura dele e vão fazer uma resenha desse artigo aqui, ok? Vão enviar no meu e-mail com o assunto, nome de vocês. Esses dias numa turma eu coloquei isso aqui, assunto, a pessoa escreveu exatamente assim, nome, a disciplina e a atividade, tá? Então isso aqui é para pôr o nome de vocês, por isso está em maiúsculo. Vocês vão colocar o nome da disciplina e artigo pecuária, tá? Para poder ficar fácil do professor localizar no monte de e-mails que eu recebo, beleza? Vocês vão fazer essa resenha sobre esse artigo e vão me enviar no meu e-mail até o dia 30/9, que é a nossa próxima aula, até as 18h59, ok? Até as 18h59, tá? Próxima aula, nós vamos continuar com segmentos industriais, agora a parte 3, a última, que vai falar dos segmentos, né, após a porteira. Vou abrir o portal para vocês aqui, porque eu também, né, deixei para vocês uma facilidade, uma ajudazinha lá, tá? Então, vou compartilhar aqui o meu navegador. Então, ó, esse aqui é o artigo, tá bom? Se não estiver vendo, pessoal, avisa, tá? Só se não estiver vendo. A pecuária de corte no Brasil, uma abordagem sistêmica da produção e a diferenciação de produtos. Então, é um artigo interessante voltado para a agropecuária. Vocês vão realizar a leitura dele. Deixa eu só ver se vai entrar ou se vai atualizar. Tá aqui. Então, lá na disciplina de vocês vão acessar o AVA. Eu pesquiso porque é mais fácil para mim, como tem muita disciplina. Então, aqui, ó, gestão do agronegócio, vocês vão vir. Vocês vão abrir aqui a unidade 2 e aqui encontro 5, certo? Que é o encontro de hoje. Vocês vêm aqui em pós-aula. Aqui em pós-aula está a mesma especificação, ó, realizar uma resenha do artigo A Pecuária de Corte no Brasil, nananã, está publicado no encontro 5, enviar no e-mail do professor com assunto nome, nananã, até o dia 30, às 18h59. E aqui tem o link. O artigo, está nesse link aqui, e eu dei uma colher de chá para vocês aqui, como realizar uma resenha. Então tem um outro arquivo aqui que vocês também vão fazer o download, que é um passo a passo, uma ajuda para vocês de como realizar uma resenha. Então, primeira coisa, realizar a leitura do artigo e depois realizar essa resenha, ok? Essa resenha, vocês vão mandar ela para mim, não precisa ser manuscrito, não quero, aliás, manuscrito, porque senão eu não consigo ler. Pode escrever, pode digitar no Word e enviar no e-mail, beleza? Então, aqui são aqueles sites, pessoal, que eu deixei nos QR Code lá, e tá ali na pré-aula. Então, esse aqui é o site da Embrapa Gado de Corte. O site da Embrapa, né, voltada para a parte de suinocultura. Então, esse aqui também é um material, né, que são noções básicas para a produção de suinocultura. Então, é só fazer o download do PDF aqui, ok? E tem também a Embrapa aqui com a qualidade de produção de aves, caso vocês queiram fazer a leitura desse material também, ok? Então, são esses 3 links que estão aqui na nossa pré-aula 5, tá? Que é uma leitura inicial para vocês realizarem, ok? Então, quanto à atividade, né, mais uma vez, vocês vão fazer a leitura do artigo. Com essa leitura, vocês, que é esse artigo aqui, que está postado lá, com a leitura, vocês vão realizar uma resenha, certo? E essa resenha, vocês podem se basear, né, nas informações que eu estou mandando aqui desse arquivo, de como realizar uma resenha, de como fazer uma resenha, e vão mandar para mim no meu e-mail, vou mandar no meu e-mail até o dia 30, às 18h59 desse dia, ok? Que é a nossa última aula antes da prova oficial 1, ok? Beleza, meu povo? Ficou claro? Ficou entendido? Podia ter falado um pouquinho mais do estudo zootécnico. Eu acho ele meio complicado. Do quê, Juliana? O estudo zootécnico, que faz o levantamento do gado como por dia. A gente pode acrescentar isso em forma de um estudo dirigido, tá? Como eu disse para vocês, né, especificamente esse não é o teor da disciplina, mas, né, é aquilo que eu falei para vocês. Tudo que for importante e pertinente para o desenvolvimento da atividade de vocês, nós vamos trazer aqui.
Inclusive, a dica da Juliana vai ser atendida. Vou realizar aí busca de conteúdo e material pertinente a isso, né, na parte de nutrição, na parte da parte especificamente da zootecnia, né, que é uma ciência que estuda essa área, que trabalha essa área, que produz materiais relacionados a isso. E eu posso postar para vocês lá e trazer essa informação. A gente pode discutir, inclusive, em aula, isso aí futuramente, tá, Juliana? Não tem problema não. Bem aberto mesmo, tá? Esse estudo aí, artigo, ele vai voltar mais para a parte de produto, né? Na parte da produção e na apresentação, na entrega de um produto, mas acredito que vai trazer bastante informação, bastante crescimento para todos. Ok? Pode falar. Beleza, eu tava vendo hoje um gado que chegou aqui, Uhum. e chegou com 330 quilos, daí eles colocou ele na adaptação aqui, para comer 8,2. Daí tem que acompanhar isso do zootécnico, mas ele é muito complicado, não tava conseguindo entender direito. Ele é um pouquinho complicado mesmo. Quando a gente vai falar principalmente ali de ganho, né, versus consumo, ele traz um pouquinho de confusão na hora de você realizar estudo, porque quando eu digo que consumiu mais alimento, né, não quer dizer que o animal ganhou peso, certo? E o consumir menos alimento também não quer dizer que ele perdeu ou que ele deixou de ganhar peso. Então, isso é relativo. Então, quando você vai entrar aprofundadamente nessa parte do estudo zootécnico, né, voltado para nutrição e alimentação, ele vai causar um pouquinho de confusão mesmo, tá? É super normal, Juliana. Ele é algo que você precisa ali, demora um pouquinho para poder compreender, para poder se localizar nesse estudo, tá? Mas tem alguns vídeos no YouTube muito interessantes com relação a isso, tem alguns materiais, estudos e materiais que trazem essa informação, a gente pode sim, né, fazer um momento de aula aí com relação a isso, sem problema, tá bom? Beleza. Ok. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer questionar algo? Se não tivermos, né, nós damos aqui por encerrado, são 21 horas e 8 minutos, um pouquinho antes ainda das 21h30, mas a atividade, ao invés de vocês realizarem aqui, que realmente não dá tempo, vocês realizam em casa, como de fato vocês estão, e me envie esse material para correção, ok? Então, do mais, gente, estou à disposição caso de dúvidas. Obrigado pela presença de todos, obrigado pela parceria de sempre. Façam uma avaliação lá, se possível, da nossa aula no portal, ok? E que tenham todos aí um excelente final de semana e até a próxima semana aí, se Deus nos permitir. Beleza? Obrigadão, gente. Um abraço. Beleza, professor. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Tchau, professor. Boa noite. Tchau, Obrigada. tchau, Marcela. Obrigado. Alô, professor. Boa noite. E o Lucas, um abraço. Até mais. Tchau, tchau.